Bom, procurador, a gente tem uma mensagem aqui, o ouvinte José, ele trabalha em Moema, está escutando a nossa programação. Gostaria de saber se a chamada torcida única em São Paulo não é um sinal da falência do sistema de segurança pública do Estado, já que em alguns estados isso existe, a liberação de torcidas, como por exemplo no Rio de Janeiro. O José, ouvinte de Moema aqui, participando, está trabalhando lá, porteiro em Moema, participando conosco na nossa programação. Senhor José, uma boa tarde especial para o senhor. Muito obrigado pelo questionamento, pela pergunta e pela participação. Senhor José, não se trata de reconhecer uma falência do Estado. A verdade, a medida de segurança implantada, ela visa proteger o torcedor comum, visa proteger o trabalhador, a criança, a mulher. E o Rio de Janeiro, eu conheço bem lá, sem movimentação, e nós estamos vira e mexe quando tem os clássicos lá, a gente vê aquelas cenas trágicas, aquelas cenas de barbárie, como vimos recentemente aí no jogo Vasco-Flamengo. Portanto, não é parâmetro isso daí. O que o Estado tem que preservar é pela integridade física, pela vida do cidadão. E em São Paulo foi feita com muito estudo, com muita calma, muita programação, para que a gente conseguisse esses números hoje muito satisfatórios. A medida é apoiada por grande parte dos torcedores, viu? Pode ter certeza, nós temos pesquisas e quando a gente frequenta os lugares, a gente vê as pessoas dizendo o seguinte: doutor, não vai voltar 2 torcidas, né? Porque se voltar eu não vou levar mais minha esposa e meus filhos no estádio de futebol. Portanto, eu acho que a medida, seu José, foi acertada e não se trata de falência, não. A verdade, se trata de uma intolerância hoje que reina e não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Portanto, fica muito difícil a gente defender 2 torcidas. Por exemplo, o senhor, seu José, eu não sei que time torce, mas se eu estiver indo com a camisa do seu time e passar no meio de uma outra torcida, o senhor vai ser agredido, independente se for torcida organizada ou não. Então, portanto, eu acho que é difícil, infelizmente, eu acho que passa pela educação, pela cultura, e o ser humano está cada vez mais intolerante, cada vez mais violento, não sei o que está acontecendo. A gente ainda achava que com a pandemia nós fôssemos ter um lado humano mais evoluído, mais sensível, não, parece que piorou, né? É isso daí. Procuradora, eu vou dar uma opinião agora em relação a isso, porque eu, quando criança, ia para o estádio, eu lembro da torcida rival, enfim. E eu gostava de ver o meu time jogando fora de casa. Eu achava legal, com a torcida menor fazendo barulho quando o time tá ganhando e tal, na casa do rival. Eu achava isso legal pra festa, pro jogo, pro entretenimento que é o futebol. Uma pergunta, e talvez seja uma sugestão, não sei. Será que os clubes... O clube que é mandante, junto com o clube visitante, num clássico, será que eles não poderiam escolher os torcedores que fossem ao estádio, num jogo, por exemplo, contra o rival? Beneficiar os torcedores que são torcedores que nunca criaram nenhum tipo de confusão, o sócio-torcedor que paga em dia, que faz ali um termo de, sei lá, não vou falar que é um TAC, né? Não vai fazer um TAC para cada torcedor, mas que assuma uma responsabilidade de não criar nenhum tumulto, não sei. Se organizar dessa forma para o clube, pelo menos escolher ali 1.000 torcedores que vão ao estádio rival, algo do tipo, para a gente ter a volta da torcida com responsabilidade. A gente falou agora de pandemia, igual eu lembro da liberação do comércio, né? Uma liberação gradual para voltar a trabalhar e tal. A gente teve um processo ali em que o comércio ficou fechado e depois um plano econômico de liberação gradual. Será que não daria para fazer uma liberação gradual em clássicos? Felipe Melo, essa questão que você coloca, a sua observação, ela é muito pertinente e vai de encontro com o que eu falei há pouco. Nós precisamos de um projeto elaborado, eu ainda sugeri algumas vezes, que a nível do governo federal, do Ministério do Esporte, capitaneado pelo governo federal, coordenado pela CBF,
junto com as federações e os clubes, pensasse num projeto com alguém que entenda do assunto, com pessoas preparadas, que saibam o que estão fazendo. Eu acho que seria um caminho, e é uma possibilidade, desde que seja uma coisa estruturada. Você não pode simplesmente selecionar indiscriminadamente, falar, você vai, você não vai, porque isso você feriria o Código do Consumidor. Mas você pode sim, num projeto muito consciente, muito inteligente, muito audacioso, você ter, por exemplo, os 1.000 torcedores que saem do Allianz Parque embarcados em ônibus com escolta e vão até um determinado setor do estádio de futebol. Isso sim, se você fizesse esse pacto, que depois o Corinthians traria os torcedores dele até o Palmeiras, envolvendo os dirigentes, envolvendo os jogadores, envolvendo a imprensa, envolvendo a federação, a CBF, é possível, desde que tenha vontade. Agora, as pessoas, infelizmente, por não conhecer o tema, para não, vamos dizer, torcida visitante, não dá dinheiro, entre aspas, né? Ele simplesmente fala assim, é a falência do Estado, que volte 2 torcidas. Mas qual a sua proposta? Do jeito que tá bom, os índices estão razoáveis, estamos conseguindo evitar depredações, confrontos. Qual a solução? Simplesmente libera tudo e deixa cada um para si, Deus por todos? Então, a sua proposta, Felipe, realmente é inteligente e é coerente, mas precisa querer fazer. Simplesmente chegar e falar, volta amanhã 2 torcidas, vai ser uma tragédia, vai morrer gente, muito mais confronto e muito mais depredações. Então, é possível? Mas tem que querer, e eu não vejo essa vontade, nem por parte do governo federal, nem por parte da CBF e nem por parte dos clubes, porque isso daí exigiria principalmente pessoas altamente capacitadas, porque não adianta hoje as instituições, elas designam as pessoas para trabalhar. Ela trabalha 1 ano, 2 anos e já muda. Aí muda o delegado, muda o promotor, muda o juiz, e as pessoas não têm nem tempo de maturar e de conhecer o assunto. E aí não tem como solucionar o problema. Mas é um caminho. Você está no caminho certo, eu poderia falar. Quem sabe num futuro próximo a gente possa pensar nisso daí. É perfeita essa observação, procurador, porque não é só a polícia e não é só o governo que precisa organizar isso. As entidades, os clubes, os dirigentes precisam também estar ali no assunto. Precisam também querer discutir, precisam também querer resolver. É muito fácil falar, deixa só o governo resolver a questão da segurança num evento que é privado. É privado, o futebol é privado. E tem um detalhe, os dirigentes não conseguem nem se organizar para formar uma liga que vai ser benéfica para todos os clubes. Eles não conseguem, eles não chegam num consenso para isso. Fica numa discussão de que meu time precisa ganhar mais porque não sei o quê, porque meu time tem mais torcida, porque eu não aceito esse termo, e não conseguem se organizar para fazer uma liga de futebol. É difícil achar que esses caras, que esses dirigentes, no caso, não só homens, mas mulheres também, vão conseguir ali trabalhar em conjunto para alguma coisa boa, né? Em prol do futebol. É muito difícil, eles só pensam no benefício próprio, e a gente tem visto isso com a própria formação da liga, que nunca sai do papel.